Obrigado, Jesus, pela alegria de podermos estar reunidos mais uma vez, para encontrarmos-nos com Tuas mensagens, para aprendermos com os Teus exemplos, para inspirar-nos nas posturas que Você deixou, mais do que nas palavras que endereçou aos que Te seguiam. Porque aprendemos com o Evangelho essa boa notícia, que a melhoria do mundo não depende de discursos, depende de atitudes. E que uma vez que nós entendamos o que fazer, encontraremos apoio da espiritualidade. Porque um filho bem intencionado, ainda que caído no lodo, não ficará sem ajuda. Enquanto que essa ajuda não chegará àquele que está bem de vida e que não deseja fazer nada de bom para ninguém. E também não poderá ser sentida por aquele que é necessitado, aquele que está doente, que está abandonado à sorte, mas que gosta do estado em que se encontra. Estes dois últimos não têm o que não falta ao primeiro, que é a vontade de deixar aquela condição para trás, de reconhecer os próprios erros, de se arrepender das condutas erradas. Estes dois desfrutam da riqueza, do bem-estar, ou gostam dos vícios e dos atos negativos. Portanto, não tem a mente aberta, o coração sedento para sentir o orvalho que cai, junto de quem esteja realmente interessado em ser diferente. Obrigado por Teu Evangelho ser pródigo no aconselhamento, não pelas palavras que nos endereça, mas pelos exemplos de vida que nos conta, que são discursos vivos à nossa consciência. Que Você deixou, Jesus querido, afrontando os inimigos sem odiá-los, alertando os amigos sem depender deles, multiplicando para multidões o pão e o peixe, quase sem tê-los para a alimentação frugal de meia dúzia, restabelecendo o equilíbrio do corpo, sem uma gota de remédio, sem um bisturi para fazer a operação. É assim que nós tivemos Jesus, o amigo sábio que nos espera há milênios e que veio ensinar como andar, mesmo que nos pegue pela mão ou que nos sustente os passos, até que nós estejamos em condições de caminhar sozinhos. É o que pedimos, Jesus, quando cantamos mais uma vez. Escuta-nos, querido Mestre. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de
mão a quem precisa te encontrar. Deixe ajudá-lo a te achar, ó meu Senhor, e ensino amor. Quero servir. Irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, nosso abraço a todos os que já estão sintonizados no nosso programa, na nossa transmissão ao vivo, e você que já são no total de mais de 1.500 pessoas, poderá ajudar que outras pessoas também se recordem de que estamos ao vivo e que poderão acessar nosso canal da TV Alvorada Espírita e acompanhar o Evangelho, que é para nós o documento moral mais elevado que até hoje a humanidade recebeu. E que, apesar de todas as deturpações que foram realizadas dolosamente num texto tão límpido, com princípios tão cristalinos, apesar disto, a mediocridade humana não foi capaz de deturpar o Evangelho como um todo. E é isso que na doutrina espírita nós observamos na preocupação de Kardec, coisa que está muito bem definida logo na introdução. O Evangelho tem uma introdução que boa parte dos espíritas não conhece, também não estuda, porque acha que o Evangelho é apenas do primeiro capítulo até o 28º, e a introdução deve ser deixada de lado, quando na verdade a introdução é o mapa, a explicação dos critérios. E logo no primeiro parágrafo, que diz sobre o objetivo desta obra, o objetivo de ter escrito Kardec um livro ou publicado uma obra como esta do Evangelho, ele explica o seguinte: podem-se dividir as matérias contidas nos evangelhos canônicos, os evangelhos católicos ou protestantes, podem-se dividir as matérias que estão neles em 5 partes. 5. Se você qualificar do que se trata cada um dos evangelhos, você poderá ver que eles fazem uma subdivisão, não metódica, mas de assuntos, que dá para ser resumida em 5 partes. A primeira delas é a dos atos comuns da vida do Cristo. Os evangelhos, eles estão contando coisas que Jesus fazia, os atos da vida comum. Depois tem os milagres e os milagres, a segunda, as profecias, a terceira. A quarta são as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja. Palavras que Jesus teria dito: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Palavras que a igreja utiliza para criar os seus dogmas. É a quarta. E aqui, a quinta e última parte é o ensinamento moral
que está contido no Evangelho. 5 partes: atos comuns da vida, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas e o ensinamento moral. Kardec continua: se as 4 primeiras partes foram objeto de controvérsias, um dizia que Jesus disse isso, outro dizia não disse, disse de outro jeito. Um dizia Jesus esteve nessa cidade, outro dizia não, ele não foi lá, foi numa outra. Se existe divergência nas 4 primeiras partes, nesses 4 grupos, Kardec está dizendo que o ensinamento moral, a última parte, manteve-se inatacável. Não existe ninguém em nenhum destes caminhos religiosos que discorde dos ensinamentos morais contidos nos exemplos do Cristo. Diante desse código divino, mesmo os incrédulos se inclinam. Mesmo os que não acreditam no Cristo reconhecem que se trata da coisa mais elevada. Esse é o terreno onde todos os cultos podem se reencontrar, a bandeira sob a qual todos podem se abrigar, quaisquer que sejam suas crenças, porque jamais foi objeto de disputas religiosas, sempre e por toda parte levantadas por questões de dogma. É o ensinamento moral, e é com base neste ensinamento moral que a doutrina espírita apresenta esta obra chamada o Evangelho segundo o Espiritismo. Não estará aqui pretensão de dizer que Jesus esteve dia tal hora, em tal lugar, e depois outro vai dizer que não, que está errado, que a verdade está em outro lugar. Não, ninguém está discutindo isso. O Evangelho trata da moral que Jesus veio ensinar, a mais elevada de todos os tempos. E depois de já termos feito os 6 primeiros capítulos, que nós já explicamos inclusive na quinta-feira novamente, a importância dos 5 primeiros como fundamentos do edifício que nós estamos construindo de nós mesmos, para a nossa própria habitação espiritual, e o capítulo 6 como sendo o agente que programou, o arquiteto que desenhou a obra, que recomendou as valas, que recomendou as estruturas que servissem de esteio firme para quem quisesse construir o seu edifício. Agora, no capítulo 6º, ou melhor, no capítulo 7º, nós começamos a estudar com os exemplos de Jesus a primeira parte deste grupo de capítulos que vem na sequência, que vem nos explicar quais são os melhores materiais para você revestir o esqueleto da construção. Pilares, vigas, baldrames já estão prontos. Agora faltam os vãos. Como você vai preenchê-los? E o primeiro dos capítulos que vai falar sobre isso é o capítulo 7º. E eu quero deixar aqui, para você perceber o que eu estou dizendo, que este capítulo 7º começa essa parte referente à maneira de acabar a construção. Mas ela vai até um determinado item, até um determinado capítulo. E depois desse determinado capítulo até o fim, nós vamos ter a explicação do porquê construímos isto. Quem vai morar nessa casa? Para que essa casa foi feita? Quem você é, a serviço do que você está? O capítulo 7º que nós começamos hoje, então, vai falar sobre os pobres de espírito. Aqueles que estiverem com sono, frequentadores ou trabalhadores, que fiquem em pé, por favor. Porque é muito precioso o Evangelho para a gente vir dormir aqui. E não há ninguém aqui dispensado dele. O que é preciso entender por pobre de espírito? Diz o Evangelho logo no começo:
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Está em São Mateus, capítulo 5, versículo 3. Só nessa frase nós temos um mundo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos pobres de espírito é o reino de Deus. O reino dos céus pertence a Ele. Ou seja, nessa primeira afirmativa de Jesus, nas bem-aventuranças, Ele está dizendo que para você chegar ao reino dos céus, você precisa ser pobre de espírito. E obviamente a afirmativa pobre de espírito já serve de discernimento entre pobre da matéria e pobre de espírito. Não são os pobres, mendigos, maltrapilhos, andarilhos, que são os que vão chegar no reino dos céus. Não. Muitas pessoas confundem pobreza com humildade e são totalmente diferentes. Humildade é uma coisa que é uma postura interna, não tem nada a ver com a postura de roupa. Você vai encontrar na sua vida pobres extremamente orgulhosos. E vai encontrar pessoas riquíssimas, extremamente simples, humildes. São coisas totalmente discrepantes. Às vezes podem coincidir, mas geralmente não coincidem. E qual é o prêmio de ser pobre de espírito? Na próxima encarnação eu vou ser rico. Eu vou ter depois chance de poder ter mais coisa do que eu tenho hoje, se eu aguentar o tranco. Não, não. O Senhor diz que aos pobres de espírito lhes está garantido o reino do céu, não o reino da terra. Não é aqui que as bem-aventuranças que Jesus promete são realizadas. Porque obviamente é a mesma coisa que você prometer construir a Disneylândia em cima do iceberg. Um castelo maravilhoso em cima de um gelo flutuante que está condenado a derreter e ele afundar. Jesus não faz isso. Ele está dizendo que para você entrar no reino do céu, você precisa qualificar-se da roupagem adequada que pode lá ser aceita. E quem não tiver isso não poderá estar no reino do céu. Precisará continuar no reino da terra, que aliás é o que muitos estão procurando. Que muita gente que está vivendo no reino da terra não está querendo o reino do céu. Eles querem ser ricos no mundo, eles querem ter recursos abundantes, eles querem fazer coisas que realçam o seu nome, o seu talento, querem ter as luzes sobre eles. Por isso Jesus dizia, era o aplauso do mundo que você queria, você já teve a sua recompensa. A recompensa para aqueles que querem as coisas da terra já lhes foram concedidas. Não espereis recompensas do céu. Está escrito no Evangelho. Porque essas pessoas não são pobres de espírito. Não entendem isso. Então, se nós estamos almejando uma postura que nos garanta um futuro indestrutível, um futuro imortal, um futuro que é bem diferente do nosso presente físico, naquilo que Jesus chama poeticamente ou simbolicamente de reino dos céus, porque na época as pessoas acreditavam que o céu era a morada dos seres superiores. Não havia essa noção imaterial, abstrata, de uma outra dimensão, de um mundo não visível aos olhos humanos. Não, chamavam o céu, e é por isso que eles queimavam as oferendas, porque uma vez pondo fogo nas coisas, aquilo se transformava em fumaça, e a fumaça subia para o céu. Então era a forma de ele mandar o bode, o cabrito, a pomba, a parte da colheita queimada para aquele a quem ele queria presentear, reino do céu. Então Jesus, ao usar o vocabulário próprio da mente infantil das pessoas, está dizendo para hoje, para os nossos conceitos atuais, que aqueles que querem entrar no reino dessa verdade imaterial, dessa coisa que nos espera, como ele disse, meu reino não é deste mundo, eu tenho um rei, eu sou o rei, eu tenho um reino, eu tenho exércitos, mas eles não são deste mundo, este céu abstrato. Para você poder ser admitido,
você precisa estar vestido com a veste nupcial dos pobres de espírito. Nessa primeira frase, vamos recordar do livro Voltei, do irmão Jacó. Esta obra que eu e a Solange, minha esposa, já lemos no nosso programa Alegria de Viver. O livro Voltei, e boa parte do livro nós também já vimos aqui em palestras, apresenta uma situação peculiar. Um homem rico, espírita, trabalhador espírita, devotado à causa da doutrina, sincero, desencarna. E a diferença do Voltei para o Nosso Lar, que é outro livro primoroso do Espírito André Luiz, é que o livro Nosso Lar vai contar a saga de alguém que desencarnou sem ter sido espírita. Ele não era espírita, ele era médico, católico, de tradição religiosa formalista, era católico como todo mundo é, vai na igreja e continua sendo mundano fora dela. Então o Nosso Lar vai contar o que espera o outro lado, aquele que não tinha nada, não conhecia nada da realidade do mundo espiritual. Porém o livro Voltei vai fazendo a mesma coisa. Só que no livro Voltei, o irmão Jacó era espírita. Ele era dirigente espírita da Federação Espírita do Rio de Janeiro, a FEB, Federação Espírita Brasileira. E ele então vai nos contar como ele acordou do outro lado. Daí ser importante para as pessoas que gostam da doutrina espírita, que nós possamos entender que tanto o Nosso Lar quanto o Voltei são muito úteis e muito importantes. Porém, o Voltei ainda é mais crucial. Porque no livro Voltei nós vamos encontrar situações que a maior parte dos espíritas não está preparado para elas. Só porque acha que vai no centro espírita, dá 3 cafungadas para receber 3 espíritos, faz os passezinhos na semana, dá água para quem foi tomar água, aconselha um pouquinho a pessoa a perdoar o próximo, eu já estou com o meu passaporte carimbado para entrar. É assim que a ingenuidade, a tolice, a imaturidade nossa como indivíduos despreparados, espera o fato de chegar do outro lado da vida com um tapete vermelho ou azul nos esperando. Porém o livro Voltei diz que não é desse jeito. E conta a saga do irmão Jacó, que foi tudo isso, foi diretor financeiro da Federação Espírita Brasileira, foi trabalhador espírita nas reuniões mediúnicas, ele era dialogador com as entidades que eram trazidas para os médiuns receberem, foi trabalhador junto aos que estavam perdidos no vício do álcool, no Rio de Janeiro do seu tempo. E quando ele desencarnou, do outro lado da vida ele notou que não tinha nenhuma luz em volta dele. Enquanto que os seus amigos, que já tinham morrido antes dele, que ele conhecera na Federação Espírita Brasileira, vinham todos iluminados. Eram recebidos nos lugares com uma auréola que os exornava a sua psicosfera. Ele estava apagado, não tinha nada. E isso, para um espírito, e mais ainda para um espírito espírita, é uma desgraça. É uma desgraça. Porque como espírito ele vai saber, puxa vida, eu também podia ter minha aureolinha acesa, mas como espírita, que eu sabia das coisas, que eu ajudava nas instituições, que eu pagava a minha mensalidade, que eu contribuía material e espiritualmente, como é que eu estou assim? Como é que a minha escuridão atesta que eu sou um espírito que não evoluiu como devia? E para isso poucos espíritas estão preparados. Poucas pessoas que se consideram médiuns, que se consideram trabalhadores, dialogadores, seja lá o que for, estão preparados para a verdade. Por quê? Porque enquanto estava encarnado,
O irmão Jacó não era pobre de espírito. Falava sobre isso, entendia o Evangelho, mas na maneira de ser não era desse jeito. Obviamente que ele não foi para o inferno. Obviamente que ele não precisou estagiar no umbral, o que já é uma grande vantagem. Mas ele se vê apagado. E estar apagado diante dos seus amigos que viveram no mesmo centro espírita, na mesma cidade, poucos anos antes, que voltaram para o plano espiritual e ele está sem nada, é um atestado de que ele não fez o que devia ter feito. Não é que estes seres, como é o caso do Jacó, estejam apartados do banquete celeste. Não, não é isso. É que esses seres se sentem envergonhados de estar num lugar em que não merecem. Não fizeram por merecer. Como é que todo mundo tem luz e eu, que também era do mesmo grupo, estou apagado? 30 dias depois que ele é recebido na comunidade que ele agora vai viver, eles marcaram a noite gloriosa, a noite festiva de recebê-lo no plano espiritual. 1 mês. E então, na data marcada, o centro de convenções da comunidade espiritual onde ele está, se está engalanado, as suas torres retilíneas e altíssimas estão acesas, luzes feéricas ornamentam o recinto, centenas de espíritos estarão reunidos naquele lugar para receber o recém-chegado da terra, trabalhador, criatura espírita, que entenderam o Evangelho, que trabalhou nisso, por isso não precisou ficar perdido nas regiões umbralinas. Então a noite é uma noite de gala, vamos dizer assim, na terra de gente atrasada como nós. Quando o irmão Jacó chega no recinto, e ele vê toda aquela festa, todos os espíritos que vão vir, que já estão lá, todos eles envoltos na sua própria luz, e ele se sente nu, porque está apagado. Ele tem um impulso de recusar a entrar naquela festa, por não se sentir vestindo a roupa nupcial. Porém, ele olha assim no lugar, e ele vê um grupo de espíritos, que também fora chamado a estar, que eram os seus ajudantes na terra, no plano espiritual, e que igualmente estão sem luz como ele. Então ele pede licença às pessoas que o haviam levado lá, porque de verdade existia um lugar especial para ele se sentar como o astro, vamos dizer assim, da noite. Ele pede licença e se dirige para o mesmo grupo que não tem luz como ele. E diz que esse aqui é o meu lugar. Eu também sou como eles. E se eles não podem ficar onde eu vou ficar onde eles estão. É o reino de Deus que você recusa, porque você sabe que não merece. Porque você não foi pobre de espírito. Então, quando a cerimônia continua, porque ela foi realizada para saudar o recém-chegado, que era muito querido, em determinado momento, vindo lá dos planos superiores, o espírito Bittencourt Sampaio, ele plasma-se descendo por uma das torres, por onde os espíritos superiores chegam àquele nível vibratório. Uma câmara de condensação, onde a doação vibratória das energias dos que estão no ambiente permitirá que por algum tempo aquele espírito muito sublime possa vestir as roupas físicas daquela dimensão, e ser visível, e poder interagir com as pessoas. Eis Bittencourt Sampaio. Bittencourt era um espírito que o irmão Jacó, o Frederico Figner, que era o nome dele na terra,
tinha uma veneração muito grande, um respeito soberano a esse espírito. E sabendo que ele era muito querido pelo Jacó, o Bittencourt Sampaio vem para presidir a reunião, presidi-la, em homenagem à chegada de Frederico Figner. Ao chegar aquele espírito de radiosa iluminação, a agonia ainda toma conta mais intensamente do coração do irmão Jacó. E eu duvido que você seja capaz de ler esse trecho do livro, Voltei, e você não se emocione. Porque quando então ele vê Bittencourt Sampaio e aquela assistência toda entra em silêncio, de veneração, o irmão Jacó toma a palavra e começa a dizer: eu não mereço estar aqui, eu fui uma pessoa que fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Perante toda a audiência, mais de 2.000 almas estão ali ouvindo. Ele então confessa os seus deslizes, os seus equívocos, os seus ímpetos, sem esconder-se atrás de justificativas. Ele revela a todo mundo o homem que não era pobre de espírito como devia ter sido. Um desabafo, numa catarse, para vomitar aquilo que ele sabia que ele estava devendo a todos os que o admiravam, que estavam naquela noite, naquele momento, para homenageá-lo. E depois de ter feito toda a confissão pública, sem esconder nada, e não aguentar falar mais, porque ele é tomado por uma emoção muito grande de vergonha, então o seu querido mentor Bittencourt diz: ficamos muito felizes, Jacó, de você ter aberto o seu coração para os teus amigos. Todos os que estamos aqui somos teus amigos. Todos também passamos por essas mesmas situações. E estamos aqui para te abraçar. Porque é muito melhor que você entre despido no reino do Senhor, do que você queira parecer o que não é. E então Bittencourt, com a generosidade dos espíritos superiores, compreende aquele momento de necessidade de desabafo pela vergonha que ele está sentindo. E a cerimônia tem seu curso, a cerimônia tem aquilo que o mundo espiritual sabe fazer de forma tão bela e tão simples. E quando termina, Bittencourt e alguns amigos se sentam com o próprio Jacó, e então Jacó desabafa, dizendo que ele sentia muita vergonha, porque todos os que estavam em volta dele tinham luz própria e ele estava apagado, ele não conseguia vibrar, e isso o apequenava. Algo como quando você é chamado aí numa festa de gala, e você vai de chinelo de dedo, calça jeans, camiseta rasgada, e vê todo mundo vestido a caráter, e você fica embutido atrás de uma cortina, escondido atrás de uma mesa, de uma cadeira, no canto da sala, para você não passar vergonha. Aí o Bittencourt Sampaio disse: não se preocupe, Jacó, essa sua dificuldade pode ser vencida de forma muito simples. Nós temos aqui a chamada escolinha da iluminação, a escola da iluminação. Você se matriculará nessa escola e você poderá frequentá-la, porque você verá como poderá reconstruir-se e reconquistar a capacidade de vibrar. E então providenciam os seus amigos que ele possa estar nessa escolinha da iluminação, e ele passa a frequentá-la diariamente. E lá tem uma cartilha da iluminação, que é uma cartilha bastante importante para todos nós também termos em mente, e é justamente o que vai lhe dar aquilo que significa no Evangelho a pobreza de espírito, para que ele possa entrar no reino do céu sem se sentir o sapo no concerto, sem se sentir o jacaré no meio dos gansos, dos cisnes.
porque é isso que ele sente. E é nesse sentido que Jesus alerta na primeira frase do capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você pode pensar assim: como é que Jesus exclui todos os outros do reino do céu? Que partidarismo é esse? Como se os outros não fossem filhos de Deus? Não! Deus não exclui ninguém do reino do céu. É o próprio indivíduo que se exclui, porque tem vergonha, porque descobre como ficou na terra vivendo sem se preocupar com a veste nupcial. Não é que o reino do céu não esteja aberto para todos, é que quando você vê as condições em que os outros se encontram, você olha para si mesmo e diz: puxa, o que eu fiz quando eu podia ter feito outras coisas? Eu me limitei a ouvir palestra no centro espírita, ou eu achava que aplicar os passes, receber 3 espíritos por semana, já estava fazendo a minha parte, o resto eu queria sossego. Era isso? Sendo chamados para trabalhar na última hora, como é que nos conta o Evangelho também, os trabalhadores da última hora, aqueles que são chamados na última hora para poder ir trabalhar, faltando 1 hora para o dia acabar, e que, tendo trabalhado somente 1 hora, foram contemplados com o pagamento idêntico ao daqueles que estão trabalhando o dia inteiro. Que vergonha será a nossa, trabalhadores da última hora, quando chegar a hora do pagamento, sabendo que, ao invés de ter trabalhado o máximo que podíamos, eu quero ficar descansando, eu vou 3 vezes por semana, depois eu quero cuidar da minha vida, eu tenho coisas importantes, tenho meus planos, eu tenho meus sonhos, eu vou realizar meus sonhos, eu não quero cuidar das coisas de Deus até como todo mundo fica fanatizado, não, eu quero, quando é de Deus, e quando não é de Deus, é meu. Hoje está muito quente, hoje está muito frio, hoje está chovendo. Eu já fui semana passada, por que eu tenho que hoje? Chegou visita em casa, hoje é meu aniversário, eu vou ficar aqui que vai vir gente. Estas que são desculpas infantis, onde nós vamos elencá-las? Quando a gente no plano espiritual chegar lá e disser: olha, você passou 60 aniversários inutilmente na terra, comendo sem ter fome, jogando conversa fora, bebendo com pessoas que não tinham sede, enquanto que aqueles que estavam precisando de você, na sua energia, doação, na casa espírita ou na igreja, você largou para trás. Só falando no dia do aniversário. Sem contar as outras desculpas, que a gente, porque vem de uma herança dogmática da igreja católica ou evangélica, a gente também quer cultivar na condição de espírita. Quando lá você tem a figura do católico praticante e do católico não praticante. Como se isso fosse possível. Vamos considerar, em vez de católico, vamos considerar a palavra honesto. Você é honesto praticante ou você é um honesto não praticante? Vamos considerar a palavra amoroso. Você é um amoroso praticante ou você é um amoroso não praticante? Ou a palavra sincero, fraterno, verdadeiro. Quando você coloca essas qualidades no contexto da frase, você vê quanto ridículo é você dizer que você é católico praticante ou que você se qualifica de católico não praticante. Porque de verdade, você está dizendo que para ser católico você pode ser dos que vão à igreja e praticar é isto para eles. É ir na igreja.
E o não praticante é não ir na igreja. Ninguém está falando de você ser sincero no que acredita, de você viver o que Jesus pediu. A qualificação é, não, eu sou católico, que eu vou na igreja, eu sou praticante, eu entro lá, eu levanto, sento, eu falo amém, 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 eu repito o que o padre manda repetir, que está escrito no papel, eu falo 3 vezes a mesma coisa, porque Deus é surdo. Não adianta falar uma vez só, tem que repetir, e repetir, e repetir. Eu sou praticante. Mas você é bom, você perdoa o vizinho, você ajuda o seu semelhante, você ama aqueles que estão para dentro. Ah, não, peraí, cada um tem lá fora a vida é minha, eu faço o que eu quero. Se eu cuidar dos outros, eles vão me trucidar, eu vou ficar na miséria. E os meus, quem é que vai cuidar? Que adianta ser praticante desse jeito? É a mesma coisa que o indivíduo vai no centro espírita, seja espiritismo de Kardec, seja outros caminhos religiosos que lidam com os espíritos, e vão lá para ser médium, para receber espírito, para dar umas cafungadas qualquer, e misifio daqui, misifio dali, e fuma um charuto, ou se abana com alguma fumaça, pelo simples fato de achar que essa é a prática que agrada a Deus. E que depois disso pode continuar sendo tão mundano, ou sendo tão indiferente, ou preguiçoso, como qualquer outro. Não existe cristão praticante e cristão não praticante. Ou você é cristão e obviamente vive como tal, ou você não é cristão, mesmo dizendo que acredita. E é isso que faz a diferença na pobreza de espírito, de entrar no reino do céu, e de você ter vergonha de estar na porta do palácio cristalino, de luzes féricas iluminando as abóbodas transparentes, onde você vê as estrelas e as constelações daquele mundo, e você está de chinelo, sujo de lama, até a raiz do cabelo. É a mesma coisa. A porta está aberta, mas quem diz que você quer entrar? Porém, quando você entende o significado da pobreza de espírito, e você luta para conseguir transformá-lo em vida em você mesmo, ainda que você não vá em igreja nenhuma, ainda que você não tenha fé em nenhuma religião que os homens inventaram, quando você chegar do outro lado, diante da verdade, do mundo real, você não terá medo. Você vai dizer, Senhor, eu não mereço entrar aí. Porque o pobre de espírito não se acha merecedor de nada. Essa é a verdadeira humildade. É a humildade que não se conhece. É a humildade que se reconhece não merecedor. É a humildade que de verdade não se coloca nos lugares. Foge deles. É a humildade que Jesus reverenciou quando disse, senta nos últimos lugares. Procure sentar-se lá no fim. Porque é preferível que chegando ao salão, a pessoa que é dona da festa, vendo você lá no fundo, diga, venha cá, sente-se aqui, tem um lugar para você? Do que você se arvorar e sentar-se no primeiro lugar, e o dono da festa chegar e dizer, ai, desculpe, dá licença, esse lugar está reservado para a pessoa que ainda não chegou, senta mais para trás. Jesus ensina isso, pobreza de espírito. Então é preferível que, quando você tendo tentado viver, e sem saber se conseguiu ou não, chegando do lado de lá, você fique assim, num canto, não se achando merecedor, se sentindo mal, e alguém venha dizer, não, essa festa foi feita por você chegar aqui. É por aquilo que você conseguiu fazer de melhor por você mesmo. E mesmo que você se ache não merecedor, você é o motivo da festa, do nosso encontro. Nós estamos felizes, porque você entendeu o que é ser pobre de espírito.
E é aquele que é pobre de espírito, que o reino do céu abre as suas portas e que ele pode entrar sem vergonhas. Isso é muito diferente de nós, conceito de ficarmos esperando as trombetas soarem para aí as cortinas se abrirem e a gente aparecer no palco, que é próprio do orgulhoso, do vaidoso, do indivíduo prepotente, disfarçado de humilde. Estamos comentando somente a primeira frase do capítulo 7. E quanto nós encontramos que nos faz falta no modo da gente ser. Quanto que nós estamos buscando nos equipararmos àquilo que o mundo tem de pior, em vaidade, em opulência, em exibicionismo. Quanto que nossas roupas, às vezes, nós temos que comprar novas, porque aquelas nos dá vergonha de vestir, apesar de estarem limpas, estarem bem preservadas. Mas é que eu já fui na festa no mês passado com essa roupa. E quantas preocupações de algo que não tem sentido. Quando de verdade, em um mês você pode encontrar uma roupa melhor e mais bonita. Mas será que em um mês você se livrou de apenas um defeito que você tem? Só um. E se você conseguiu em 30 dias você se livrar de um defeito, não será muito melhor do que comprar uma roupa nova e continuar podre como estava há um mês atrás? Que será, que valor terá, que importância terá na ordem cósmica a sua nova roupa? Se você continua o mesmo. Quando de verdade é justamente a pobreza de espírito que garante o reino do céu. Terá um enterro suntuoso com a roupa nova? Será o defunto mais bem vestido do cemitério naquele dia? E depois? Seu espírito estará de que maneira? Enfrentar o reino de Deus como o andrajoso? Será que não é mais vergonhoso do que comparecer na recepção com a mesma roupa de um mês atrás? Para o que muitas pessoas nem se lembrarão. Mas você dá valor a isto. Você se preocupa com isto. Você precisa que as pessoas vejam que você subiu de nível. Que nível? Você está construindo o seu palácio em cima do iceberg? E você não terá como impedir que ele derreta? E você verá afundar suas construções, e quando você estiver nadando, você descobrirá que não aprendeu a nadar quando tinha tempo. Não construiu o que deveria ser durável, não arrumou um botezinho salva-vida, para quando tudo afundar. O reino do céu é isto. E você entender o que significa a pobreza de espírito é exatamente você ter o seu bote. Você aprender a nadar antes que o iceberg afunde ou derreta. Mas a gente lê essa frase e passa para a seguinte, porque ela é bem curtinha, você já entendeu. O pobre de espírito, o Senhor falou que é pobre de espírito, é o reino do céu. Será que o pobre de espírito vai ser queimado numa pira para a fumaça dele chegar lá e Deus dizer, ai que bom que você chegou? Como os antigos faziam com as pombas, cabritos, bodes, vacas. Então eu quero ser cremado, meu corpo, já escolhi, quando o meu corpo morrer eu quero que ele seja incinerado, porque aí as minhas cinzas, a fumaça vai chegar ao céu. Não, vai chegar no céu do mundo, poluindo a atmosfera. Mas Deus está longe de receber você desse jeito. Eu passei por uma experiência que vou voltar a compartilhar com vocês. Indo numa festinha de família que foi realizada num restaurante, numa churrascaria. Nós nunca passamos tão mal, eu e minha esposa. Porque apesar de ser uma churrascaria bonita, inclusive, bem organizada e famosa, muito concorrida,
nós começamos a nos sentir mal dentro da churrascaria. Começamos a passar mal. A Solange falou assim, eu não estou bem aqui. Eu falei, eu sei, a gente está aqui sendo bombardeado. Mas ela falou assim, por quê? O que está acontecendo? Esse lugar é tão bonito. Tem tanta gente aqui também que veio comer uma carne boa. Eu falei assim, olha pela janela aqui, o que você está vendo? Ela olhou assim, ela estava vendo a encosta do cemitério, onde os túmulos estavam ali, sepultando corpos. O restaurante era assim, na boca da última morada. Agora imagine aqueles indivíduos que desencarnaram e que não eram pobres de espírito, nem se prepararam para o que eles iam encontrar depois. Que tiveram seu corpo sepultado lá e não puderam comer nada desde o dia em que o corpo morreu. E que não foram embora porque eles não acreditam que existe um outro mundo, que existe uma outra dimensão. E tem uma churrascaria na boca do cemitério, com aquele cheirinho de carne, quentinha, fumegante, com cebola. Para onde que eles vão? Eu falei, é isso que você está sentindo. Não são todos os que morreram que estão aqui, mas boa parte dos que morreu e ainda não se deu conta, que está com fome, que não tem o que comer, faz uma semana, 15 dias, 1 mês, 3 meses, 5 meses, estão procurando o que comer. E do mesmo jeito que você sente o cheiro da carne, essas entidades que estão aqui no ambiente físico, que não aprenderam a ir ao encontro do reino de Deus, elas também sentem. Do mesmo modo que o espírito do bêbado procura o pinguço que está no boteco para sugar o álcool que ele ingeriu, estes seres que estão com fome vão procurar, junto dos que estão ali, comendo a sua carne, fritando o seu bife, a carne que eles também têm fome para comer, que eles aprenderam a comer quando estavam encarnados, e eles acham que ainda precisam. Ela falou assim, nossa, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Falei, é verdade, a gente tem que ir embora daqui o mais depressa possível. Agora vocês imaginam a quantidade de pessoas que está nesse lugar sem se dar conta de que o que ele vai comer vai ser sugado por uma entidade que provavelmente vai também segui-lo até a casa dele, para ficar lá na casa dele também na sobremesa. Porque encontrou alguém que forneça a ele o que ele está precisando para se manter vivo, entre aspas, que ele acha que a vida é essa agora, sugar os encarnados. Porque esses espíritos não conhecem o reino de Deus, não se prepararam, estão à mercê da sua falta de conhecimento e do seu apego ao mundo material, como a última esperança de se sentir abastecidos, seja da pinga, da bebida alcoólica, seja da droga, do drogado, seja da volúpia sexual dos que estão perdidos nas libidinagens malsãs, seja da comida que estão sentindo falta. E eu não estou exagerando, quem conta isso é o espírito André Luiz no livro Missionários da Luz. Quando André Luiz, Alexandre e o Hilário vão visitar uma família e eles chegam na hora do almoço, e quando eles entram na cozinha onde está a mulher fazendo o almoço, André Luiz quase tem um chilique, quase tem um susto, quase cai para trás, porque em cima das panelas ele vê 2, 3, 4 espíritos respirando o vapor que sai das panelas, inalando os princípios astrais daquilo que está sendo cozinhado, e que o vapor está também degradando, e o mundo espiritual pode respirar para ter a impressão de que está comendo. Em um outro capítulo de um outro livro, ele está acompanhando uma pessoa que saiu de um bordel, que ele usa uma descrição um pouco mais decente, mas é isso que a história está contando. E esse indivíduo vai saindo do bordel e acende um cigarro. E ele então vê que enquanto o indivíduo está andando pela calçada, ele é perseguido por 2 ou 3 espíritos que se colam a boca
dele quando ele está expelindo a fumaça, para extrair da fumaça o tônus vitalizante que o hálito, que vem do pulmão, em princípio vital, está projetando junto com a fumaça que ele está jogando na atmosfera. Ele está andando com 3 sanguessugas que estão colados para se revezarem, para aproveitar a baforada do princípio vital que está sendo expelido pelo hálito, não pela fumaça do cigarro. Não é a fumaça, a nicotina que eles estão atrás da vitalidade que o indivíduo está expelindo através do hálito que ele projeta quando está expelindo a fumaça do cigarro. Esses não estão preparados para o reino de Deus, porque nunca pensaram no reino de Deus. Viveram no reino dos homens e não conseguem se afastar do reino dos homens, mesmo depois que não esteja mais entre os homens. Porque a sua mente está viciada exatamente nesse comportamento. Portanto, nós temos muita coisa para pensar nos bem-aventurados, os pobres de espírito. O que significa isso? Estamos buscando realmente essa pobreza de espírito? Estamos preparados para encarar aquilo que significa ter vivido na terra, tendo feito o máximo que podíamos em benefícios multiplicados a todos, não só aos nossos? Este foi o começo do capítulo, a primeira frase. Semana que vem nós vamos para a segunda. Mas isso você já pode ir lendo para a próxima semana, ok? Vamos fazer a nossa prece. Obrigado, Senhor, pelo Teu Evangelho ser tão claro, tão direto, e permitir que nosso estrabismo, nossa vesguice, possa romper essas películas que nos enceguecem e fazer com que nós pensemos que já não é mais aquilo que falamos, os rituais que fazemos, que realmente nos garantirão o ingresso no reino de Deus, no reino dos céus. Quando percebemos isso, notamos o que nos falta. Notamos quantas coisas nos estão impedindo de subir. Quantos formalismos ou mentiras nós acobertamos como se fossem necessidades indispensáveis. E isso atrasa a nossa marcha. E isso é causa de vergonha ao nosso espírito. Por isso, Senhor, obrigado por nos ajudar a abrir os olhos, para que nossa existência não seja de todo perdida, resumida tão somente em alguns améns, em alguns hinos cantados, em alguns bolinhos feitos, em algumas doações de energia, em recursos que doamos, nos dízimos que pagamos sempre a contragosto e achando que é muito. Que nós nos lembremos, Senhor, que nada disso é necessário. Quando uma coisa basta, compreender o reino de Deus, a escolha de Maria, é a melhor parte. Enquanto que as preocupações de Marta, no almoço, na janta, na faxina, na limpeza, representam as coisas inúteis e desnecessárias, como você mesmo disse. Porque te ocupas com tantas coisas, Marta, quando apenas uma delas é necessária. Obrigado por nos ajudar a compreender esta única coisa, Jesus. Que nós possamos começar a montar as paredes da estrutura com este melhor material, para não precisarmos reformar logo depois. Com muita gratidão, envolve todos os que nos assistem, todos os que estão em oração nesse instante pelo bem da humanidade. Oremos pelos homens íntegros, pelas criaturas decentes, que estão se candidatando a se tornarem representantes de suas comunidades. E afastemo-nos de todos os que são malfeitores,
ilusionistas, materialistas. Nos afastemos, Senhor, de todos aqueles que apenas têm você nas palavras e se levam vazio o coração. Que a nossa escolha recaia sobre criaturas íntegras e decentes, que defendam a família, que defendam os princípios cristãos, que vivam mais do que apenas defendam, e que se entreguem por amor, mesmo ao sacrifício. Estes são aqueles que merecem que nós oremos por eles, e que possam conquistar, Jesus, um galardão pesado e árduo de estarem unidos nos teus ideais. Que a nossa oração possa abençoá-los e que nosso voto decente possa apoiá-los. Assim nós deixamos a prece de Pai Nosso, orando por todas as criaturas de bem do mundo, com a qual nós encerramos o encontro desta noite. Pai Nosso, que assim seja.